Vamos lá. Carta aos Hebreus. Meus irmãos, eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim nessa noite, porque vai ser um desafio muito grande falar sobre Hebreus para vocês durante essa nova temática nossa. Hebreus é também chamado do livro que é o comentário bíblico da própria Bíblia, do Antigo Testamento. Então, Hebreus é um livro bem complicado, mas Deus vai dar graça para a gente. Hebreus, ele é escrito provavelmente entre o ano 60 e 70 depois de Cristo, porque Hebreus cita muitas coisas do Templo de Jerusalém, antes da destruição do templo pelo general Tito, que depois vai se tornar o imperador Tito, imperador romano. Provavelmente, Paulo escreve Hebreus. Não é pacificado, o autor não se identifica. Tem gente que entende que seja Silas, outros, Lutero, por exemplo, acreditava que era Apolo, e assim várias outras pessoas vão dando seu posicionamento. Mas John Owen e outras pessoas da igreja entendiam como sendo o próprio Paulo escrevendo pelo conhecimento que se tinha do Antigo Testamento. E o que estava acontecendo? Os judeus que haviam se convertido estavam foragidos, fugindo. Por isso, carta aos Hebreus. Eles estavam dispersos. E essa carta, ele vai falar sobre a gente ter confiança que mesmo na tribulação o Senhor está conosco. Mas hoje, nós vamos trabalhar apenas 2 versículos. Nossa, mas só 2? A gente costuma trabalhar um capítulo inteiro. Porque esses 2 versículos, eu não consigo nem terminar eles hoje. Tamanha profundidade do livro. Então, quero começar lendo os 2 versículos, que diz assim. Isso aí? Deixa eu ver aqui. Ok. Havendo Deus, outrora, em outro tempo, lá atrás, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ponto. Oremos mais uma vez. Senhor, apesar da nossa insignificância, apesar da minha insignificância, ó Pai, com grande responsabilidade é falar pela Tua Palavra, falar a Tua Palavra. Não me deixe sair nem para a direita nem para a esquerda, para que o Senhor se manifeste no meio de nós. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Dito isto, vamos lá. Vocês estão comigo? Ah, tem gente que não está comigo aí. Então, vamos lá. Quem aqui nunca foi num lugar ou em uma igreja que o pessoal falou: eis que te digo, servo, eu tenho uma revelação. Quem nunca ouviu o carro de som passando na porta de casa falando: hoje o profeta que revela até CPF, número de celular e tal. Todos já ouviram. E todos e muitos já buscaram esse tipo de coisa. A minha pergunta é: isso é bíblico? E é aí que nós vamos descobrir hoje, com base em Hebreus. Porque Hebreus está falando que Deus usou profetas, mas ele falou pelo Filho. Isso é tão interessante que até pessoas que não creem em Cristo correm atrás dessas coisas para ver se está acontecendo mesmo, ou não é. Isso é tão interessante que Hollywood, o cinema, produzem inúmeros filmes, como Supernatural, Sobrenatural, ou não produziu? Que tem a ver com o quê? Milagres, demônios, forças místicas, filmes como O Ritual, O Exorcista do Vaticano, filmes como Harry Potter, Senhor dos Anéis, entre tantos outros, que tem uma pegada mais o quê? Mística. Isso nos chama a atenção. Mas será que isso está assim tão errado? Será? Quando nós vamos para a igreja primitiva, havia sinais, haviam curas, haviam ou não haviam? Haviam. Será que nós, como igreja hoje, temos que estar longe da igreja primitiva ou devemos estar mais próximos dela? Como nós devemos lidar com isso?
Mas ao mesmo tempo, eu conheço inúmeras pessoas que receberam profecias que jamais se cumpriram e jamais vão se cumprir. Nós tivemos membros que a profecia era, por exemplo, eis que te digo, servo, se fosse para mim, que a tua filha sairá das drogas. Primeiro, eu não tenho filha. Segundo, eu tenho um menino de 1 ano. Biblicamente, uma pessoa que fizesse isso deveria ser apedrejada fora do arraial, porque ela fala em nome de Deus sem ser da parte de Deus. Estou citando o Antigo Testamento, que é o texto que usam com mais veemência para a profecia, tá bom? Então veja como que era tenso falar que você está falando por Deus se você não estivesse falando. Vocês estão comigo? Ah, agora vocês estão comigo. Então vamos lá. Muito bem. Mas nós vemos Jesus curando, ou não vimos? Nós vimos os apóstolos curando, ou não vimos? Nós vimos até pessoas que não eram apóstolos, como Felipe, o evangelista, realizando sinais e maravilhas em Atos capítulo 8. E muitas pessoas eram curadas e espíritos imundos eram expulsos. Será que isso não deveria ocorrer hoje? E meus irmãos, será que nós estamos longe da igreja primitiva? O que eu não estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que a igreja reunida não poderá clamar a Deus para que Deus venha e intervenha em nosso meio devido ao nosso clamor a Ele. Não é isso que eu estou falando, porque nós sabemos que Deus faz isso. O que eu estou perguntando é, hoje, Deus levanta pessoas com aqueles tipos de dons para fazer esse tipo de sinais miraculosos? Não sem motivo. No livro de Judas, no verso 23, que só tem um capítulo, diz: amados, pela grande solicitude que tinha de escrever-vos acerca da nossa salvação, senti-me obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O apóstolo Paulo também vai falar em 1 Coríntios 12:1. Tinha uma crise na igreja de Corinto sobre os dons. O que Paulo vai dizer? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons. E os protestantes, como eles respondem a isso? Como nós respondemos? Primeiramente, nós temos que começar a fazer alguns paralelos. O que são milagres? É a primeira pergunta. Porque se a gente está falando que vai acontecer milagre, eu preciso definir o que é um milagre. Concordam comigo? O que é um milagre? Calma, o Zé Luiz está mais atento do que o que é um milagre. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é um milagre maior? Você plantar uma semente de milho. Nós estamos uma cidade que é agrícola, ou de soja, e dar muitos frutos e espalharem, ou orar por 5 pães e 2 peixinhos e alimentar mais de 5.000 vidas. Os dois são milagres. Os dois. Olha que coisa interessante. A diferença é que um não ocorre com tanta frequência. São mais incomuns. Qual é o maior milagre? O nascimento de uma criança, ele é tão assombroso como a ressurreição dos mortos por Jesus Cristo. Um ser ainda inexistente é trazido à vida em virtude do poder divino na concepção do nascimento. Quantas pessoas tentam engravidar e não conseguem? E o médico vai olhar e vai falar o quê? Não há problema no casal, mas não engravida. Porque a Bíblia diz: quem abre a madre e fecha a madre é o Senhor. Então, uma gestante é algo tão milagroso como a ressurreição de Jesus dos mortos.
Porque vocês veem morto ressuscitando todo dia? Não. Nós sabemos que nós oramos e Deus nos responde por muitas coisas. Mas será que existem pessoas com essas habilidades, dons hoje? Nós batistas e os reformados chamam isso de providência. O que é providência? Providência é o Senhor em seu poder nos dar todas as coisas que são necessárias para nós. Sol, chuva, todas as coisas. Providência é quando eu chego para o Miguel. Ô, Rayane, qual é o nome da sua menina? Maria Júlia. O que você vai comer amanhã? O que ela vai me responder? Não sei. Mas está paga a sua conta de luz? O que ela vai responder? Conta de luz? E a conta de água? Conta de água? Por que ela não vai perguntar isso, não vai se preocupar com isso? Porque a mãe dela vai providenciar todas as coisas necessárias para que ela possa sobreviver. E não é isso que Jesus disse para nós em Mateus 6, 31 a 33? Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós devíamos ser mais como a Maria Júlia e menos como nós. Talvez menos como a Rayane, que fica preocupada. O que eu vou dar para essa menina amanhã? Porque a gente esquece que a gente tem um Pai nos céus que está provendo todas as coisas necessárias para nós. Um dos salmos mais conhecidos talvez seja o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Então, se o Senhor é o meu pastor de fato, aquilo que eu não tenho, eu não preciso para viver. Eu não preciso. Nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Deus não nos dará. Ele não poupou o seu único filho por amor a nós. Continuemos. Então, se nós não devemos nos inquietar, se tem a providência de Deus, se milagres é o agir de Deus a todo momento, porque a Bíblia diz que eis que o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1:17. Tudo é um milagre, faz parte da providência de Deus. Dito isto, agora a pergunta é: deveria Deus estar fazendo milagres hoje? E sim, deveriam os homens estar realizando milagres sobre a autoridade de Deus? Quem eram esses homens que realizavam milagres? Quem? E agora eu quero trabalhar uma gestão. Antigo Testamento, Novo Testamento, dentro do Novo Testamento, Cristo, apóstolos, e vou concluir para hoje, o que eu preparei para hoje, que Deus nos ajude de novo. Antigo Testamento. Quem foi a primeira pessoa que apareceu com um dom no Antigo Testamento? José. José do Egito. José, ele tinha visões e sonhos que previam o quê? O futuro. Não é visto isso com muitas pessoas, só com alguns. Mas José é o primeiro relato de algo tão extraordinário assim. José. Depois dele vem talvez o maior milagreiro, o maior profeta das Escrituras. 430 anos depois. Quem? Moisés. Olha o que a Bíblia diz sobre Moisés, em Deuteronômio 34, do 10 ao 12. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos seus oficiais e a toda a sua terra.
Ninguém foi como Moisés. O Antigo Testamento ele é o maior. Isso é bem interessante. Mas por que Moisés tinha que fazer milagres? É uma pergunta boa, não é? Ele fez vários milagres. Por quê? E a Bíblia responde. Moisés chegando diante de Deus, em Êxodo 4, e vai falar, mas Deus, assim, eles não vão acreditar em mim, não. Eu estou fugido há 40 anos que eu vazei de lá. Aí eu chego lá, falo para Faraó, liberta meu povo, deixa aí, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dos meus antepassados, mandou eu sair. Quem eu devo dizer que o Senhor é? Ele fala, Yahvé, ou eu sou o que eu sou. Numa tradução melhor, seria eu sou aquilo que o meu povo necessita e continuarei sendo o que se fizer necessário. Seria mais ou menos isso. Eu sou o que eu sou, não tem como me definir. E Moisés fala, beleza, mas eu vou chegar lá e falar, eu sou, mandou, liberta a galera aí para a gente prestar culto. O que Faraó vai fazer? Você é maluco. Some, ninguém vai acreditar em mim. E aí vem a resposta do Senhor. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Senhor faz com que Moisés realize inúmeros milagres. Está em Êxodo 4, verso 5, depois se vocês quiserem conferir. Então Deus responde para eles, você sabe, está vendo isso aqui? Eles vão crer. Por quê? Porque os milagres vão testificar quem você é. Então você está me falando que os milagres servem só para testificar quem é profeta? Muito pelo contrário, serve para mostrar a natureza salvadora de Deus. Quantos de vocês já não oraram e Deus interviu para vocês? Mas nem por isso eu estou falando que vocês são milagreiros. Mas Deus é bom. Por que a gente sabe disso? Porque Deus fala para o seu povo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E foi a mesma coisa que Cristo Jesus fez por nós imbuídos em nossos pecados, em nossas falhas. Quando Adão lá no Éden, Deus fez um pacto com ele, o pacto da obra. Faça isso e viverá, faça isso e morrerá. Ele como nosso representante federal, como um presidente da república que declara guerra. Ele declara guerra contra o próprio Deus pela sua desobediência. E Deus poderia ter exterminado toda a humanidade, mas na sua bondade não faz. Envia Jesus Cristo, nosso Senhor, um novo representante federal, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha. E o seu povo o aguarda a sua volta, toda vez que participa da mesa do Senhor, recebendo as bênçãos espirituais por meio desse sacramento, mas anunciando a volta de Cristo, a sua morte e ressurreição, dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Você tem um problema e você sabe que você tem. Você sabe. E você precisa da solução. E só existe uma solução, só existe uma coisa que te dá paz. Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai te dar paz. E pode correr atrás de tudo, porque você morrerá vazio, porque você foi criado para a glória de Deus. Por isso ele fala, eu sou o Senhor. E o interessante é que cada praga do Egito simbolizava um deus egípcio. Muito interessante isso. O Nilo era um deus, o Nilo sangra. Olha que interessante. Ra, o deus supremo no Egito, Deus Sol. E houve escuridão, 3 dias, a ponto de poder palpar a escuridão. Porque o Senhor é Deus sobre os deuses, e não há Deus como o nosso Deus. Não há. Depois de Moisés, houveram líderes em Israel. Josué, apareceu um anjo do Senhor para ele. Muralhas caíram com ele, mas nem por isso ele foi considerado um profeta. Sansão, um juiz de Israel, também não. Mas houve um dos maiores líderes de Israel e juízes. Líder, juiz, vidente, profeta, sacerdote. A quem eu me refiro? Samuel. Mas o povo falou, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Samuel se entristece muito, porque ele andava nos caminhos do Senhor. E Deus fala, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram
a mim. Então Deus dá o rei, que foi uma grande lástima. Mas disso surge o rei Davi, o segundo rei na monarquia em Israel, cujo trono não faltará descendente, Cristo Jesus. Na sequência, o povo se perde, abandona o Senhor depois de muitos anos. E Deus envia um profeta. O nome desse profeta significa só o Senhor é Deus. O nome dele é Elias. Elias é o símbolo dos profetas, enquanto Moisés é o símbolo da lei. Tanto que na transfiguração está Cristo, o cumpridor da lei e dos profetas, encontrando Elias e Moisés. E olha como é a oração de Elias. Para quem não se lembra da história, Elias desafia os profetas de Baal e uns profetas falsos de Israel. O Deus que mandasse fogo do céu e consumisse era o Deus verdadeiro. Começa com os profetas de Baal, eles começam se cortando, e Elias começa a provocá-los. Talvez o seu Deus está no banheiro? Gritem mais alto. Talvez ele está dormindo? Gritem mais alto. Ao acabar o período, ele fala, joguem água em cima do holocausto. E eles jogam a ponto, a Bíblia diz, de criar um rego d'água, um córrego d'água em volta. E Elias ora assim. Aproximou-se o profeta Elias, está em 1 Reis 18:36, e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Veja, que tu és quem? Deus. E que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Então, para que Elias precisava que Deus agisse com providência, com milagre? Primeiro, para falar quem Deus era, mas segundo, para falar que o que eu estou falando vem de quem? De Deus. E a Bíblia relata que o céu se abre, desce fogo do céu, consome a oferta no altar, lambe a água e volta para o céu. Então os sinais apontavam para quê? Para saber se você era um homem que falava por Deus. Na poesia judaica, no Salmo 74, verso 9, diz assim, já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Então, os sinais miraculosos mostravam que existia o quê? Profeta. Vocês estão comigo? Tem gente que não está muito comigo aqui ainda não, hein? Tem uns que estão, tem uns que não estão não. Então, nós vimos o antigo. Vamos ver o novo? Jesus. Fala em Deuteronômio 18:15, que sairia do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a mim, se referindo a Cristo. Jesus era esse profeta. Os milagres realizados por Jesus, eles obscureceram os de Moisés. Mas como, pastor? Claro, porque enquanto Moisés apontava que existia um Deus, Jesus aponta para si. Ninguém fala que Jesus é arrogante, pelo contrário, o homem humilde, o homem bom. Pode ver, até nas redes sociais, quem não gosta de Jesus, fala que ele é bom, humilde. Só que uma pessoa humilde falaria assim, eu não... Se uma pessoa chega para você e fala, não, a verdade está do meu lado. Você pode falar assim, meio arrogante ele, né? Jesus não fala que a verdade estava do lado dele. Ele falou, eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Artigo O, definido, único. Eu sou a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se não passar por mim, não chega ao Pai. Nós vamos cantar aquela música, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. João 14. João 14. E aí o Pai o amará. E aí eu também E aí eu envio o Consolador. Prova da Trindade. Está tendo uns videozinhos aí de uns caras que são contra a Trindade que chega a ser absurdo, mas voltemos. Então Jesus, ele diz assim, Jesus fez muitos, em João vai estar falando que Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos na Bíblia. Aí falou, mas João 20:30, tá? Você fala, então por que esses milagres que Jesus fez estão na Bíblia, se ele fez outros?
E João responde. Esses foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O próprio Jesus fala da sua autoridade. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Então Jesus também entendia que milagres testificam quem Ele é. Está vendo que o padrão se mantém? Olha Nicodemos, que era fariseu. Ele chega para Jesus e diz assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. O Senhor vem da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhecendo. Quando Jesus alimenta 5.000 pessoas, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6,14. O de Nicodemos eu não citei. João 3,2. Em outro momento, outra multidão: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Eles não estão vendo Jesus como Cristo, mas sabiam que algo estava fora do normal, era extraordinário. João 7,31. E ainda lemos em João 4,25, a mulher samaritana: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou. Eu sou, lembra alguma coisa? O quê? Antigo Testamento, Yahvé. O Messias. Eu estou falando com você. Você não vê outras pessoas falando eu sou nas Escrituras. Usar essa terminologia era muito pesado. Quando Jesus aparece para Paulo, numa visão, quando ele... Visão não, Jesus aparece para Paulo, quando ele cai, ele fala: quem és? Senhor. Ele reconhece, só Deus pode fazer algo assim. A primeira coisa que ele responde: eu sou. A Jesus, a quem tu persegues. E Paulo não conviveu com Jesus, mas ele perseguia a igreja. Continuando. Note que no dia de Pentecostes, olha o que os apóstolos falam: o Nazareno, o homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês sabem, israelitas, escutem o que vou dizer: Jesus o Nazareno, e aí vem. Isso está em Atos. Então, meus irmãos, a minha pergunta que fico: nota-se que no ministério de Jesus os milagres também apontavam para quem ele era? E agora vamos para os apóstolos, e estamos concluindo para finalizar a exposição de hoje. Vocês estão comigo? A Silma está ligada ali, ó. A Silma está ligada. Vamos lá. Os apóstolos também realizavam milagres? Sim, em Efésios 2,20 vai dizer que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. Então toda a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Cristo é o quê? A pedra que os apóstolos e profetas são firmados e que sobre isso edifica toda a igreja. Se nós vamos para Gálatas, Paulo vai falar que ele operou milagres entre eles. Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em Romanos 15, 18 e 19, Paulo reafirma que os milagres dele testificam o apostolado dele. E se a gente for para Hebreus, capítulo 2, do 1 ao 4, no finalzinho do verso 4, diz: também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais e prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha que coisa pesada. Do 1 ao 4 vai falar: o pessoal lá do Antigo Testamento teve anjos que falaram, tiveram profetas, e por não crerem eles foram destruídos. Mas agora o próprio Filho veio. O que será de nós se não o ouvirmos? Não era o Filho de Deus, agora ele veio. Os profetas também, os apóstolos, em Atos 8, 4 a 13, Filipe vai a Samaria, prega o evangelho e muita gente se converte. E aí eles enviam João e Pedro. Vai lá e vê se o pessoal se converteu mesmo. Chegando lá, eles se converteram. E eles oram para que o Espírito Santo venha sobre essas pessoas que se converteram. A minha pergunta:
Uai, a pessoa se converte e o Espírito Santo não vem? Isso é impossível. Por quê? Porque em Romanos 8,9 vai dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não é isso que o texto está dizendo. Não pode ser isso. Mas o que eles faziam? Os apóstolos chegavam, impunham as mãos e as pessoas recebiam dons miraculosos. Mas se você olhar o texto, no verso 7, Filipe fazia sinais. Ele estava expulsando demônios, Atos 8:7. Ele estava curando coxos, paralíticos, estavam andando. Mas por que Simão Mágico, na sequência, ele oferece para João e para Pedro dinheiro, para ele ter o poder de colocar as mãos sobre as pessoas e elas receberem dons? Vê que tem uma diferença no ministério de Filipe e dos apóstolos? Porque os apóstolos, pelo que o texto deixa claro, são os únicos que tinham esse tipo de poder para que dons fossem dados às pessoas. Não Filipe, que apesar de realizar, ele não conseguia fazer o quê? Vamos colocar assim, transferir. Não tem os únicos que transferiam esse tipo de coisa, eram quem? Os apóstolos. E em determinada fase. Lembre-se também, Timóteo era pupilo de quem? O apóstolo Paulo. A Bíblia relata que Paulo, quando ele dormia no lugar, as pessoas queriam pegar as suas vestimentas, porque se passassem algumas enfermidades, elas seriam o quê? Mas Paulo escreve para Timóteo, que era pupilo dele, chamado de filho, e diz, toma um pouco de vinho para o seu estômago. Uai, Paulo não podia ter orado e curado Timóteo? O que está acontecendo? Será que o poder apostólico começou a reduzir conforme a igreja avançava? Porque para que serve, de novo, nós chegamos à conclusão. Os milagres servem para testificar o quê? Cristo, que eu falo por Deus. Mas quando todo mundo sabe, há necessidade de continuar? Não estou afirmando nem dizendo nada. Vamos pensar, estamos pensando juntos. Mas você vai falar, pastor, mas eu conheço outras religiões aí que fazem muitos milagres aí também. Você quer falar que é por Deus? De forma nenhuma. A Bíblia fala que até falsos cristos apareceriam, ou não fala? Mas veja o que a Bíblia diz, para não falar que está saindo da minha boca. 2 Tessalonicenses 2, 9-12. Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça ao que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Por isso você vê muitas coisas acontecendo, fala, mas olha isso aqui, essa operação espiritual. É do diabo, a operação da mentira. Porque você ama tanto, odeia tanto a Deus em injustiça, que Deus permite até que Satanás haja com poder em determinadas situações para que você seja enganado e seja condenado, porque você não deu voz à verdade, antes preferiu as trevas. Não é isso que fala em João, logo no capítulo 1? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Romanos capítulo 1. Os homens odiaram tanto a Deus, transformando a criatura em um Deus, em um Criador, que Deus os entrega à operação do erro, a ponto de entregar nos seus corpos as suas próprias paixões lascívias, homens com homens e mulheres com mulheres, e serão condenados. Romanos capítulo 1. Então, há a operação do erro, para que a pessoa não se arrependa. São Jerônimo diria, é necessário que voltemos às Escrituras. Ele foi que traduziu a Bíblia do grego para o latim, conhecida como a Vulgata Latina. Tem alguns problemas na tradução dele, mas foi a primeira vez que ele conseguiu, vamos colocar assim, popularizar para uma língua mais conhecida da humanidade. Ele que traduz a primeira vez. Então eu quero chegar a algumas conclusões. Vamos pensar. Se Deus, os milagres servem para testificar que eu falo por Deus, nós temos que pensar que se esses homens ainda estão falando por Deus, esses que aparecem aí narrando CPF, essas coisas todas aí, o cânon fechou? Ou eu posso acrescentar mais coisas aqui?
Olha o problema que nós começamos a ter. Um problema disso nós notamos muito no catolicismo romano. Por quê? Porque quando o Papa fala ex cátedra, ou quando o magistério se reúne, o magistério não pode errar. Só que o próprio magistério já reconheceu alguns erros dele, então nós temos outro problema. Papas contrariando papas em suas bulas. Por conta disso, porque o cano continua aberto para eles. E hoje, será que para os pentecostais também não continua? Eu não estou atacando ninguém, gente, eu estou vendo vocês pensarem. Vou voltar para as escrituras. O lema da reforma é somente a escritura, só a escritura, não nude escritura. Não é assim que não vou olhar mais nada, não sei a escritura. Não, você pode olhar a tradição, contudo que ela se sujeite à norma normata. Desculpa, norma normans, a norma das normas, as escrituras. Então, logo devemos mudar as perguntas. Deveriam os homens operarem milagres na igreja hoje? Deve haver profetas na igreja atual? Deve haver pessoas que estejam comunicando diretamente a verdade de Deus revelada? E aqui nós não estamos nos referindo a homens que pregam a palavra transmitida pelos apóstolos e profetas, nem sobre orar e pedir a Deus que em sua graça e misericórdia intervenha com a sua providência em determinadas situações. Não é isso que eu estou falando, vocês estão me entendendo? Não estou falando que a gente não possa orar, não estou falando que você não pode expor o texto, que Deus possa realizar milagres. Eu estou perguntando, existem homens hoje que ainda profetizam por Deus como os profetas do Antigo Testamento e como os apóstolos? Olha onde a que ponto nós chegamos. A ter que parar e analisar isso de novo. Algo que praticamente, se você olhar à luz das Escrituras, parece que já foi bem pacificado. Que não. Não. Paulo mesmo vai falar, eu nascia fora de tempo, como se fosse o último dos apóstolos. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para vocês agora. Mas o que tudo isso tem a ver comigo? Quando você vai responder essas perguntas que você deixou? Semana que vem eu respondo. Todas elas. Porque hoje não daria tempo. E olha que eu tenho me dedicado, meus irmãos, para coisas aqui bem conciso. E as aplicações práticas. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? O que isso tem a ver? 1. Você é levado por qualquer vento de doutrina, modismo, ou sua fé é firmada na Escritura? Ah, surgiu um pregador lá, que, nossa, aquele lá, o cara vai lá. Será que vem uma bênção? Será que vem outra bênção? Aí depois pessoas caem com mercadores da fé. De tanto que Deus vai te abençoar, perde tudo. Foi enganado pela igreja? Não. Você se enganou. Você queria comprar Deus assim como Simão, um mágico. Ou não era? Ou não era? E nós devemos denunciar esse tipo de prática. 2. Você é aquela pessoa que busca revelação e sinais, mas você tem certeza que são revelações da parte de Deus ou são operações do erro, operações da mentira? Porque como Deus é glorificado com alguém que revela seu CPF? E se você dá dinheiro para esse tipo de gente, você é igual a eles. Você é igual, você está financiando esse tipo de gente. Olha que seriedade. Olha que seriedade. Gente que deturpa a palavra de Deus. Vou revelar seu CPF. Para que eu quero saber meu CPF? Eu sei meu CPF. Ou não tem isso? Venha o momento de revelação. Você quer revelação? Pega aqui e lê, ó. Revelação. Quero ouvir Deus. Lê a Bíblia. Quero ouvir Deus, mas eu quero ouvir Deus em voz alta. Lê a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus. Tudo que falar que contraria as Escrituras tem que ser colocado em xeque. A igreja não presta. Não. Não é a igreja que não presta. Porque provavelmente esse lugar que você está indo nunca foi uma igreja. Nunca foi. Igreja tem pregação bíblica expositiva. A gente lê o texto, interpreta o texto e aplica o texto. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu sou bivocacionado, eu trabalho com outra coisa além do ministério pastoral. Quando você vai no médico, você ouve o que o médico fala. Quando você vai no advogado, você ouve o que o advogado fala. Por quê? Porque ele estuda para isso. Os pastores numa igreja passam de 5 a 10, 12 anos estudando. São seminário, pós-graduações, mestrados, quando não doutorados, e não param de estudar.
Pega um texto nos originais, leia para tentar fazer uma aplicação. Fora inúmeros livros. Mas não, você acha que você chega aqui... Aqui, ó. Na Reforma Protestante nunca se falou que o membro podia interpretar as Escrituras. Mas falou que o membro poderia analisar o que o pastor estava dizendo ao líder religioso. E ver se isso não contraria o quê? As Escrituras. Porque existem regras de interpretação, meus irmãos. Regra 1 de hermenêutica bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela não pode se contradizer. Continuando. Terceiro. Quando não há sinais e maravilhas para você, quando tudo está dando errado, a sua fé se mantém em Deus ou você vai correr atrás de outras coisas? Porque a sua fé é testada aí. Quando tudo está dando errado, você como Jó pode olhar para o céu e falar, está tudo dando errado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Porque se Deus providenciará todas as coisas para você, por que temer? E eu não estou falando que sua vida vai ser um mar de rosas, porque, meu irmão, não vai. Lembra que nós trabalhamos hoje na Escola Dominical Graça Comum e Graça Especial? Se você não sabe, vem à Escola Dominical que a gente trabalha de novo. Deus dá sol e chuva para justo e injusto. Pastor, como é que eu faço para, às vezes, ganhar mais e tal? Ele levanta cedo, ora, pede ajuda de Deus, vai trabalhar. Não é o que todo mundo faz? Você levanta e vai trabalhar. Agora, Senhor, me ajude porque eu entre em negócios corretos. Pode orar assim? Pode. Que o meu dinheiro, Senhor, não seja só para mim, mas seja para glorificar o teu nome. Como muitos de vocês fizeram aqui ajuda numa igreja. Vocês nem conhecem o pastor e nenhum membro de lá. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu esqueci de falar, o pastor mandou constar isso em ata, que a igreja de Jataí veio ao seu socorro. Olha como Deus é glorificado, nós nem conhecemos, vocês nem conhecem. Como Deus é glorificado. Você está vendo? A sua vida, sem necessidade de milagres, testifica que Deus fez uma mudança em você? Hoje, se olhar para a sua vida pode ser um milagre tão grande que eu que te conheci no passado e olho para você hoje e falo, essa pessoa tem Cristo, porque ela é diferente. Ou não. Porque se não for não, talvez você não seja missionário. Você é missão. Você é o objeto dos missionários. E por fim, caso você perceba que se enquadre em muitos desses pontos que contrariam a palavra de Deus, eu lhe convido a se converter e vir conhecer a Cristo Jesus. Eu lhe convido a orar onde você está e falar ao Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, perdoe esse pobre miserável que carece da Sua graça, pois estou correndo a passos largos para o inferno. Senhor, tem compaixão, misericórdia de mim. Talvez a oração não seja só para você, seja para um familiar seu que você quer, Senhor, tem compaixão dele, abra os olhos dele. Porque é um presente. A salvação, ela é um presente de Deus para todo aquele que nele crê, para que ele não pereça. Você não precisa de dinheiros, você não precisa de riquezas, de bens. Isso vem. O Senhor dá na medida da sua necessidade. Você precisa de uma única coisa: Cristo Jesus. Vocês estão comigo? Glória a Deus, vamos orar. Departamento de música já pode vir? Meus irmãos, vou fazer uma oração aqui agora. Senhor Deus, lembra-te de nós, pobres, miseráveis e pecadores, mas que fomos chamados de filhos pela tua imensa graça, por Cristo Jesus. O Senhor deu poder de nós sermos feitos teus filhos, a saber, aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós que éramos bastardos, inimigos, filhos da ira, conforme Efésios 2. Nós que éramos filhos do diabo, fomos transformados em teus filhos, não pelos nossos méritos, porque de nós nada sairia de bom, mas pelos méritos do nosso representante federal, Jesus Cristo, que morreu e pagou em nosso lugar. Nós te louvamos e te agradecemos por tua imensa bondade. Miseráveis homens que somos, porque o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos.